dando mais início a uma disciplina do curso de especialização técnica em enfermagem do trabalho, a disciplina de segurança do trabalho, aula 1. Vamos falar um pouco sobre o breve histórico da segurança do trabalho, voltado para a parte de enfermagem do trabalho, onde Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, viveu entre 460 a 370 a.C. Ele é considerado um dos homens mais importantes na história da parte de medicina. Foi o pioneiro em muitas descobertas, entre elas a identificação na origem das doenças relacionadas ao trabalho, como as questões que era discutida e que pessoas que trabalhavam na parte de mina de estanho, onde foi diagnosticado esses primeiros casos dessas doenças relacionadas ao trabalho e foram, como é que se diz, relatado e identificado a sua fonte geradora. Já no século XVI, Paracelsus estudou as confecções dos minérios. Em 1700, Bernardini Ramazzini publicou em sua obra As Doenças do Trabalho. O trabalho dele foi a base de estudos que iluminou o trabalho das grandes mentes da medicina ao longo dos séculos futuros. Em torno de 1760 surge a Revolução Industrial na Inglaterra, com o aparecimento das máquinas de tecelagem movidas a vapor, tear mecânico, e o artesão e sua família passaram a trabalhar nas fábricas, ou seja, eles passaram a ter uns equipamentos onde eram trabalhados de maneiras mais precárias, e esses equipamentos produziam mais, só que com isso eles traziam mais malefícios com relação a esses profissionais, onde nessa época não havia treinamento para determinadas áreas e para fazer a produção disso. Onde essas máquinas elas eram armazenadas em qualquer lugar, geralmente era em antigos depósitos ou então em fundo de fazendas, e era colocado esse pessoal que era trazido, essa mão de obra barata do campo, e colocada para se trabalhar sem dar o treinamento, e onde acontecia vários tipos de acidente. Podemos dividir em 3 fases a parte histórica. Em 1760 a 1830, se ateve praticamente na Inglaterra, onde teve a primeira Revolução Industrial e onde ia acontecendo essas atividades. E onde estava concentrada a maioria dessas fábricas, que é onde em outros países viram chegar em séculos próximos. É onde foram surgir as questões das primeiras máquinas a vapores, essas máquinas também que eram movidas a carvão mineral, que é considerado um grande poluente, um liberador de carbono, e fuligem também, que é onde causavam problemas pulmonares no pessoal que fazia o manuseio do mesmo. Em 1830 a 1900, difundiu-se na Europa e América. Surgiram novas formas de energia, a hidrelétrica e novos combustíveis como a gasolina. Em 1900 em diante, várias inovações surgiram, como energia atômica, meio de comunicação rápida, produção em massa. Alguns historiadores indicam a 4ª fase, a partir da década de 50, como o advento do computador, ou seja, a 4ª fase histórica dessas questões da Revolução Industrial, aonde cada fase dessa daqui era adquirida novos tipos de equipamento. E esses novos tipos de equipamento, junto com ele, vinha uma grande produção, sim, mas junto com eles também vinha vários tipos de acidentes e incidentes do trabalho que vinha trazendo para esses trabalhadores. Os computadores, que é um dos últimos do desenvolvimento e é considerada a 4ª revolução, eles trouxeram a parte ergonômica, da onde o pessoal passa 8 a 12 horas por dia, quando faz horas extras, sentado em uma mesma posição, o que pode lesionar a sua coluna e causar também problemas circulatórios. Em 1802, o parlamento inglês, através de uma comissão de inquérito, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, a lei de saúde e moral dos aprendizes, estabelecendo o limite de 12 horas de trabalho dia, proibindo o trabalho noturno. Ou seja, esse pessoal que trabalhava nessas épocas, nesses séculos, eles tinham uma carga horária de 16 horas para cumprir. Com essa lei, em 1802, ela foi reduzida para 12 horas e foi evitado o trabalho noturno. Que hoje em dia o pessoal que trabalha na parte noturna tem seu adicional, devido às questões das dificuldades que é enfrentada nesse turno de trabalho. Obrigava os empregadores a lavarem as paredes das fábricas 2 vezes ao ano,
e tornava obrigatória a questão da ventilação local. Ou seja, quando a gente faz a carbonização, é ciência e é de conhecimento que é onde aquele gás que é transformado ali dentro, a carbonização, ela utiliza o oxigênio e libera o carbono. Ou seja, se não tiver uma ventilação e um exaustor nesse lugar, a pessoa acaba se prejudicando com a fumaça e até mesmo com a falta de gás. Em 1891, a preocupação prevencionista teve início com a lei que tratava da proteção aos trabalhadores dos menores, em 23 de 1 de 1991. Em 1919, foi criada a Lei 3.724, do 15 de 1 de 1919, que foi a primeira lei brasileira sobre acidente do trabalho, ou seja, aqui começou a questão dos trabalhos e do desenvolvimento e do avanço do Brasil, onde foi adquirida as primeiras máquinas, a questão da produção da cana-de-açúcar também, que era a utilização dos engenhos, e também vieram as primeiras máquinas de TA para o Brasil, onde foi desenvolvida as primeiras leis de acidentes do trabalho. Em 1941, empresários fundaram no Rio de Janeiro a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, que ela é considerada como um marco histórico para o surgimento das nossas NRs, que a gente trabalha até no dia de hoje e são as atualizadas. Em 1943, a CLT foi aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Entrou em vigor em 10 de 11 de 43 e foi um instrumento jurídico que viria a ser praticado eficazmente em todo o Brasil, ou seja, é o que é efetivo até hoje, que é a CLT, que é onde a gente trabalha com carteira assinada, direito trabalhista, questões sindicais, INSS e assim por diante. Em 1944, o Decreto-Lei 7.036, de 10 de 11 de 44, promoveu a reforma da Lei de Acidentes de Trabalho. Um desdobramento que contava com o capítulo 5 do título 2 da CLT, ou seja, foi aonde foi promulgado as questões dessas reformas dessas leis trabalhistas, onde passou a envolver e englobar mais tipos de acidentes do trabalho, como acidente de percurso. Dando sequência a questões históricas da segurança do trabalho no Brasil, objetivando maior entendimento à matéria e agilizar a implementação dos dispositivos da CLT referente à segurança e higiene do trabalho, além de garantir a assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e a indenização por danos pessoais que foram sofridos durante o acidente. Ou seja, com essa atualização da CLT, a pessoa que sofreu um acidente, ela era afastada e já como a gente paga o INSS todo mês, quem tem carteira assinada tipo CLT, a gente tem direito à assistência a ser afastado. Os primeiros 15 dias do mês, quem paga essa assistência é a empresa, os outros 15 dias é o governo por meio do INSS. Onde a gente vai ter assistência médica, hospitalar e farmacêutica. Questão de acompanhamento médico, a questão também de retorno e fornecimento dos remédios para fazer o controle dessa lesão. E, no caso, se tiver uma perda por morte ou então por membro, tem a questão da indenização de acordo com a atividade que ele exercia. Em 1953, o Decreto-Lei número 3.715, de 27 de 11 de 53, instituiu a SPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidente, a ser realizada na 4ª semana de novembro de cada ano. Também, em 1953, a Portaria 155 regulamenta e organiza as CIPAs, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e estabelece normas para o seu funcionamento. Ou seja, a partir dessas décadas começaram a ver que tinha que englobar a parte dos trabalhadores junto com a parte da empresa, para fazer uma reunião semanal para discutir os temas relacionados à segurança do trabalho e os tipos de incidentes que estavam sendo ocorrendo na obra durante aquele tempo. A questão da semana de acidentes do trabalho, ou seja, todo ano a gente tem aquela preocupação, sendo que a segurança do trabalho a gente atua todo dia, mas durante uma vez no ano a gente para uma semana de trabalho apenas para desenvolver essa atividade e lembrar todos os colaboradores da importância da segurança do trabalho para o desenrolar das suas atividades. Em 1960, a Portaria 3.319, de 30 de 12 de 60, regulamenta o uso dos EPIs, que é um marco bastante importante e que a gente trata até hoje em dia e que já salvou bastante vítima e continua salvando. Em 1966, foi criada, conforme a Lei número 5.161,
de 21/10/66, a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. A atual Fundação Jorge do Prat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, em homenagem a seu primeiro presidente. A questão de onde teve essa unificação da segurança do trabalho junto à medicina do trabalho, e hoje a gente tem também a questão do meio ambiente do trabalho e qualidade, foi com relação a agregar a importância da segurança do trabalho, onde a segurança do trabalho ela intervém em todos esses outros 3 setores para que dê qualidade, dê segurança e saúde para seus colaboradores. Em 1990, o quadro do SESMIT, a NR4, que rege, é atualizado. O SESMIT, a partir de então, é formado por um engenheiro de segurança do trabalho, a parte de formações para as questões atualizadas, onde entrou a parte das NRs, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, onde cada um desses títulos vai ter o seu colaborador que vai estar destrinchando e sua carga horária de acordo e suas responsabilidades perante a obra. A enfermeira do trabalho, junto ao enfermeiro do trabalho, tem a parte de prestar a questão do primeiro socorro e primeiros atendimentos. O médico do trabalho, aquela parte para fazer um acompanhamento e a parte do ASO. O engenheiro de segurança do trabalho para estar coordenando as NRs presentes, questões de treinamento e coordenação da equipe. E o técnico de segurança, desde a parte fiscal, a parte documental, coleta de assinaturas e assim por diante. A segurança do trabalho corresponde ao conjunto de ciência e tecnologias que tem como objetivo proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho, buscando minimizar e ou evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Assim como, dentre as principais atividades de segurança do trabalho, podemos citar prevenção de acidentes, promoção de saúde e prevenção de incêndio, ou seja, engloba várias partes de uma organização, não apenas aquela parte de onde a gente vai ficar pegando apenas no pé do trabalhador perante a questão do acidente de trabalho, não. As questões também de resíduos, questão de remoção de lixo, separação do lixo, as questões de poluição do solo, da água, questão de depósito de resíduo, prevenção de incêndios, aquela questão do fazer o controle de pessoas fumantes, fazer o fumódromo e assim por diante. No Brasil, a segurança e saúde ocupacionais estão regulamentadas e descritas com o serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, que é o SESMIT, que está regulamentado em uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE. Norma regulamentadora número 4 da NR4 e, portanto, na legislação trabalhista brasileira. Na NR4, está descrito como devem ser organizados os serviços buscando diminuir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Para alcançar esse objetivo e cumprir com suas funções, o SESMIT deve ser constituído por uma equipe multidisciplinar, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem, sendo o número de profissionais necessários determinado pelo número de trabalhadores e grau de risco, ou seja, em um hospital, de acordo com o grau de risco e com o número de colaborador que vai estar presente ali, vai exigir apenas alguns dessas equipes multidisciplinar. Assim como uma empresa mais avançada, acima de 1.000, 2.000 colaboradores, ela vai ter que preencher todo esse quadro de colaboradores. Conceito de acidente do trabalho. Anualmente, aproximadamente 330 milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes do trabalho. Em todo o mundo, cerca de 1.600 milhões de novos casos de doenças ocupacionais surgem, segundo dado da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, porque a cada dia mais surge um acidente do trabalho diferente, surge uma questão ergonômica diferente. Porque a cada dia a gente está desenvolvendo novas máquinas e equipamentos, e novas atividades e novas profissões. Ainda sendo a Organização Internacional do Trabalho, há registro de mais de 2 milhões de mortes relacionadas ao acidente de trabalho, das quais 1.574 milhão ocorrem por doenças ocupacionais, 3.555 mil por acidentes e 158 mil por acidentes de trajeto. Ou seja, vários desses acidentes deixam de ser documentados por quê? Porque não tem um profissional para poder fazer aquela investigação e transcrever esses dados, coletá-lo e lançá-lo como um ACAT.
Vários profissionais que fazem trabalhos não formais não entram para essa estatística. Dentre os membros mais atingidos pela parte do acidente do trabalho, a gente tem os dedos, que é a parte dos membros superiores, com 19%. A parte inferior do pé com 6,4%. A mão com 5,9%. Os joelhos, aquela parte que você faz a parte de agachamento, levantamento de peso, 4,2%. E os ombros, de onde você faz o carregamento desse peso, 2,7%. Ou seja, quando a gente vai fazer a parte do manuseio, a questão do treinamento e a questão da adoção do EPI, de acordo com determinada atividade, a gente tem que fazer essa pesquisa, voltar, para saber qual dessas atividades a gente vai estar colocando o nosso colaborador mais susceptível a esse tipo de acidente. De acordo com o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução da capacidade de trabalho, temporariamente ou ainda a sua morte. Ou seja, vá desde aquela que interrompa o seu exercício a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal, pode ser uma fratura, uma torção, já é considerado um acidente do trabalho. Esses acidentes do trabalho, 21% são os trabalhadores que podem causar doenças biológicas e afins. 21,6% desses acidentes são trabalhadores na questão de indústrias, extração de construção civil e assim por diante. E trabalhadores da indústria e extração de construção civil também pode estar causando por caminhões, o não uso dos EPIs, questões médicas de intoxicação e também por questão de acidentes e assim por diante. O engenheiro é aquele profissional que aplica seus conhecimentos usando cálculos matemáticos, estatísticos, técnicos e científicos para criar e aperfeiçoar e implementar as suas utilidades. No caso do ambiente laboral, ele será de grande auxílio em questões diversas de aplicações, ou seja, desde o enclausulamento de um gerador, desde da construção de uma cerca de contenção, de colocar uma barreira de som, de colocar um exaustor, tudo isso vai estar contribuindo para o não acidente. Na área de segurança do trabalho, por exemplo, o engenheiro deverá examinar os locais e as condições de trabalho, suas instalações, métodos e processos, para que sejam vislumbrados riscos e o modo de prevenção desses acidentes. Ou seja, antes de a gente adotar o EPI, a gente tem que fazer essa parte de engenharia para poder fazer o máximo de contenção. O técnico de segurança do trabalho. Esse profissional inspeciona os locais, as instalações e os equipamentos da empresa, com o intuito de identificar fatores de riscos de acidentes. A partir disso, poderão surgir modificações e estabelecimento de novas regras, assim como implementar o uso de dispositivos de segurança e de proteção. No caso, fazer a coleta de dados, ver qual tipo de nível sonoro que está tendo naquele lugar. E no caso, se estiver passando, o nível sonoro estiver acima do permitido, a gente utilizar um protetórico lá para poder fazer a contenção desses ruídos. O enfermeiro. Como médico, o enfermeiro atua na área de conhecimento só dentro da empresa, que precisa de seu auxílio. Dessa forma, ele identifica a necessidade de campos de saúde, segurança e higiene nos locais de trabalho, colaborando decisivamente para proteger a saúde dos trabalhadores, diminuir a periculosidade e melhoria dos espaços laborais. Ou seja, ele vai fazer aquela parte dos primeiros atendimentos e fazer aquela parte de integração e fazer o acompanhamento e aferimento de algum tipo de pressão e assim por diante durante o percorrer de suas atividades. O auxiliar de enfermagem. Basicamente, esse profissional realiza os mesmos afazeres do suporte de saúde e auxiliar de enfermagem. Comum e cumprir as suas atividades. Entretanto, ele desempenha as atividades nas questões das dependências de fábricas, indústrias, ou seja, ele traz mais aquela parte interna de escritório. E onde vai ter também aquela parte de fazer a manipulação de algum tipo de equipamento que esteja ao alcance da sua área. A questão dos aspectos econômicos e políticos da segurança do trabalho, face aos danos e aos custos originados pelo acidente do trabalho e as doenças ocupacionais. As indústrias devem compreender a necessidade da prevenção desses acidentes, o que vai gerar bastante prejuízo e vai estar manchando o nome da sua empresa. O governo estabelece obrigatoriamente
a questão do uso dos serviços especializados com o propósito de evitar acidentes, ou seja, ele cobra um relatório para de acordo com o executado de cada atividade. Com os acidentes reduzidos, a capacidade de produção e economicamente ativa. Ou seja, o alto custo dos acidentes impede as empresas brasileiras de competir com o mercado aberto. Ou seja, quanto mais acidente, mais indenização, você vai perder uma mão de obra bacana e você vai ter menos funcionários no seu quadro. A lei de acidentes e as medidas de segurança e prevenção estão inteiramente ligadas à atuação também como mecanismo de controle social e um dos fatores altamente negativos resultantes do acidente do trabalho, que é o prejuízo econômico, cujas consequências atingem o trabalhador, a empresa, a sociedade e uma concepção mais ampla da própria nação. Ou seja, uma empresa que causa grandes prejuízos, não fica só na parte interna, ou seja, tem aquela parte toda externa que vai afetar a família do trabalhador, vai afetar o Estado e seus municípios, e assim como também na parte financeira que vai estar desvalorizando o seu produto e tornando ele mais caro. Obrigado e até a próxima aula.